Foi neste momento, sentindo esse friozinho aqui, nós vamos ler o primeiro capítulo do livro Nosso Lar. E é impressionante o relato de André Luiz neste momento. Todos nós ficamos imaginando o que será de nós quando morrermos. E o André Luiz traz o relato do que aconteceu com ele quando ele morreu. Aliás, para sermos mais rigorosos, o que aconteceu com ele logo depois da morte do corpo. Quem assistiu o filme O Nosso Lar tem uma impressão assim, uma visão do que aconteceu com ele após a morte, logo após a morte. É realmente uma coisa extraordinária. Vou ler, não vai dar para ler o capítulo inteiro, mas tenho certeza que a sua curiosidade vai levá-lo a ler, caso ainda não tenha lido. Vejam só, o título é Nas Zonas Inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Se nós pensarmos que vamos morrer e acabar, se nós pensamos que vamos morrer e adormecer, sinto muito, hein? A razão está muito mais para esse relato. Primeiro, olha que situação terrível. Primeiro, ele não tinha mais noção de tempo. Quando a gente não tem noção de tempo, parece que o tempo não passa. É eterno. Por isso as pessoas dizem, mas ele foi para o inferno e lá ficará eternamente. Então quem está numa situação assim de dor e sofrimento, tem a impressão que está sofrendo eternamente, porque o tempo não passa. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. Então ele que era um homem materialista enquanto vivo, nós vamos descobrir isso com as leituras, ele já se convencera que não estava mais encarnado. O que é outra grande dificuldade. Imaginemos nós, se nós não acreditamos o que a sequência, né? Assim que o corpo morre, nós continuamos vivendo, se nós não acreditamos nisso, imaginem que sofrimento que é descobrirmos que estamos vivos sem corpo, sem um corpo de carne. Que estamos num lugar que não conhecemos. E o lugar que o André Luiz estava era terrível. Olha a próxima descrição. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis e impossível esclarecer. Ele tinha perdido a noção do tempo. Sentia-me, na verdade, amargurado doende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem,
quando não totalmente escura, aparecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecem de muito longe. Meus irmãos, que situação terrível é essa na qual se encontrava o espírito André Luiz. Uma situação da qual, muito provavelmente, muitos de nós passaremos. O André Luiz, segundo se sabe, foi um homem muito operoso, um grande cientista, trabalhador da medicina, ele vai declarar, atendeu uma infinidade de pessoas, muitos graciosamente, mas ele era dado ao vício do álcool, ao desregramento natural da sua época, que foi lá pelo final do século XIX. Enfim, ele era considerado na sociedade como um homem honesto, correto, bom cidadão. Mas isto não o livrou da situação na qual ele estava vivendo. Por quê? Porque ele não se prendeu a Deus. Ele não vivenciou a caridade. Ele não amava o seu semelhante. Meus irmãos, esta situação é bastante crítica se nós pensarmos que nós temos uma enorme preocupação com o nosso dia. Estamos sempre preocupados conosco mesmo. Mas o que será de nós logo após o nosso desencarne? Jesus, quando ele conta aquela parábola maravilhosa, fascinante, que ele fala da separação das cabras e das ovelhas, ele diz que um dia o Pai Celestial chamará todo o seu rebanho, todos, e dirás a um: você passará à minha direita. E então, aquele beneficiado feliz perguntará: Senhor, mas o que fiz para merecer essa bênção? E Jesus lhe dirá: você deu pão para quem tinha fome, você deu água para quem tinha sede, você vestiu os desnudos, você abrigou aquele que não tinha teto, você visitou os doentes, visitou os presos, enfim, você atendeu a mim nestas necessidades. Então o felizardo dirá: mas Senhor, eu nunca te conheci, como é que fiz isto? E Jesus então responde: todas as vezes que atendeste às necessidades dos mais pequeninos, foi a mim mesmo que atendeste. Mas ele também dirá: você aí, você passará à minha esquerda. Então a pessoa fará a mesma pergunta: mas Senhor, por que eu farei isso? Por que eu serei desgraçado com a desdita? E Jesus então lhe responde: porque você nunca me deu pão, você nunca atendeu a minha sede, você nunca me vestiu, jamais me cobriu, você nunca me visitou no presídio nem no hospital. Então aquele pobre infeliz vai retrucar e dizer: mas Senhor, eu nunca te conheci, como é que te neguei tudo isto? E ele dirá: quando você não atendeu aquele mais infeliz, aquele pobre coitado que te procurou, foi eu que você não atendeu. Então você passe à esquerda, conhecerá as trevas e o ranger de dentes.
Meus amigos, meus irmãos, não estamos aqui por acaso vendo a descrição das trevas e do ranger de dentes. Jesus não teria dito isso à toa. Não é possível que o nosso Cristo Senhor faria uma promessa vã. Este capítulo vai se encerrar com o seguinte parágrafo: Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Pois bem, meus irmãos, vamos fazer um voto de transformação. Vamos modificar o nosso coração. Vamos abraçar, ou melhor, nesse momento do coronavírus, vamos abraçar de coração, não fisicamente. O momento agora não é para toques e abraços, infelizmente. Nós, brasileiros, somos muito dados ao afeto físico, ao contato, mas agora não. Mas vamos atender as pessoas, vamos ouvi-las, vamos conversar com elas. Muitas vezes nós falamos, não posso ajudar, não tenho recursos. Meu Deus, todos os dias alguém nos procura precisando de auxílio. O que a pessoa deseja não é um pedaço de pão, não é um prato de comida. Mais das vezes o que ela quer é que nós a ouçamos. Todos os dias, meus irmãos, alguém nos procura. Se estivermos atentos, nós vamos perceber isso. Não falha um dia sem que Jesus nos busque e nos teste. E neste momento, nós provamos que nós estamos aptos a ir para a direita ou para a esquerda. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos conserve felizes e saudáveis. Que Jesus abençoe a sua casa. Nós veremos no próximo capítulo, o capítulo que se chama Clarêncio, o espírito que foi acolher André Luiz nas trevas. Leia o seu livro. Pegue o livro Nosso Lar, que é do Chico Xavier, psicografia de André Luiz, e leiam. Ele é maravilhoso. É realmente uma visão do mundo espiritual, para que nós estejamos preparados, para que não sejamos pegos de surpresa. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de assinar o nosso canal.